Alimentar o mundo que cresce. Para a moderação, chama ao palco o jornalista e cofundador do Neofeed, Ralph Manzoni Jr. Por favor, Ralph. E os nossos convidados. Ele é engenheiro mecânico com pós em gestão. Tem ampla experiência no setor de alimentos. Atuou por 27 anos na Sadia. Passou pela Bunge. Desde 2018, é CEO global da JBS. E desde 2013, preside o conselho da Pilgrims. Também é chair do Grupo de Trabalho de Sistemas Alimentares da SB COP30, que mobiliza o setor privado brasileiro para a agenda climática da Conferência da ONU. Recebam Gilberto Tomazoni. Gilberto já caminhando ao palco, enquanto isso chamo o nosso próximo convidado. Ele é presidente do Grupo Roncador, um dos maiores grupos agropecuários do Brasil. Desenvolveu um sistema inovador de integração lavoura-pecuária, melhorando resultados econômicos e a produtividade, e promovendo o aumento de carbono no solo. Participa do Grupo de Trabalho sobre Produção Sustentável de Alimentos e Agricultura do B20 Brasil e do Grupo de Trabalho Empresarial sobre Sistemas Alimentares Sustentáveis da COP30. Recebam Pellerson Penido Dalla Vecchia. Por favor, Pellerson. Já no palco, a composição do nosso próximo painel. Desejo a todos uma ótima conversa. Bom dia a todos. No painel aqui a gente vai discutir uma questão que é extremamente importante, que é como alimentar a população, que, segundo estimativas, vai ser de 9 bilhões e 500 milhões de pessoas em 2050. E isso, assim, são mais pessoas que vão precisar de mais alimento. Então, eu queria começar essa conversa com uma pergunta para vocês dois. E a gente ouviu aqui no primeiro painel de que o consumidor não quer pagar a conta da sustentabilidade. No sentido assim, eu quero um produto sustentável, mas eu não quero pagar a conta. Então, como produzir alimentos sustentáveis que não sejam mais caros para o consumidor e ainda assim ganhar dinheiro? Começo aqui, Pellerson. Eu acho que essa afirmação de que o consumidor não vai pagar a conta, ela é correta e não pode pagar a conta, né? Porque se o consumidor pagar a conta, nós vamos ter mais inflação. Se nós vamos ter mais inflação, vai exatamente no bolso do consumidor. Então, assim, a premissa é que você tem que produzir mais, de maneira mais sustentável e custando menos. Para isso, tem que aumentar a produtividade. A única solução é aumentar a produtividade. Então, não dá para buscar soluções que não sejam soluções de aumentar a produtividade. E nós temos provado que, com várias soluções, seja na área da agrícola, seja nas fábricas, em qualquer posição, nós olhando a nossa cadeia, nós criamos uma indústria circular que usa a matéria-prima dos nossos processos e que são lucrativas. Então, todo o processo é lucrativo. Então, você produz o biodiesel, ou você produz um material que vem de reciclagem de plástico, ou você produz energia batida matéria orgânica que está sobrando, ou você põe colágeno, ou você produz peptídeo de colágeno. Tudo isso ajuda você a reduzir o custo, que no nosso caso está lá nos produtos de alimentos que nós fizemos. Então, assim, eu vejo que o mundo hoje já tem tecnologia para produzir mais e de maneira sustentável, capturando carbono, né, enfrentando a questão do clima, porque eu acho que a questão da energia, a questão do alimento, a questão do clima e a questão da pobreza, elas estão junto. E as tecnologias existentes hoje, elas já permitem que a gente atenda a todos esses desafios de maneira sistêmica ao mesmo tempo. O Pellerson, vou te chamar de Peleco, que é como você é conhecido. Você está na ponta, você está produzindo. Dá para ganhar dinheiro e ser sustentável? A gente
mede muito, né, como característica de todo bom gestor, a gente mede muito, né, elege os melhores KPIs, a gente acompanha, a gente busca sempre levantar nossa régua nos sistemas produtivos, e a busca por melhores resultados econômicos nos levou à sustentabilidade, né? A gente não entende como coisas antagônicas, né? A gente percebe que as práticas sustentáveis geram um meio ambiente mais saudável, um ecossistema equilibrado, e da mesma forma que, se a gente estiver bem, né, a terra é um organismo vivo, a fazenda é um organismo agrícola vivo, nós somos um organismo vivo, né? Na medida que a gente está mais saudável, a gente tem o potencial aumentado, né, para entregar mais produtividade e estar com saúde. A gente entende que a sustentabilidade é o único caminho, né? Não tem esse caminho de fazer alguma coisa que não vá na direção da natureza. Esse é o jeito de produzir mais e de ter o máximo do potencial de entrega de resultados. Ô, Tomazoni, dito isso, o agro brasileiro tem uma percepção, em parte da sociedade, que não ajuda nas questões climáticas. Então, queria te perguntar, o que tem sido feito para mudar essa percepção da sociedade? Eu acho que um dos desafios do Brasil é exatamente mudar a narrativa, né? Nós deixamos, ao longo do tempo, construir uma narrativa que o agro brasileiro não é o agro sustentável, né? Pelo menos para alguns setores, e aí tem uma parte que é percepção mesmo e outra parte que, na verdade, ataca o agro brasileiro porque compete com o agro brasileiro. Então, tem os dois lados. Eu acho que a oportunidade que nós temos agora é de mostrar exemplos reais do que o Brasil faz. A minha experiência é que, quando você mostra exemplos reais do que o Brasil faz, você muda a percepção. Eu vou contar uma pequena história aqui. Nós somos o maior produtor de alimentos lá na Inglaterra. E os retailers da Inglaterra, vocês todos conhecem, são muito exigentes com a questão de sustentabilidade. A Inglaterra, como um todo, é muito demandada nisso. Eu tive, no ano passado, numa reunião com um presidente de uma rede de supermercado importantíssima, e a reunião inteira, o jantar inteiro, ele fazendo perguntas sobre o nosso programa de sustentabilidade da JBS, que a gente fazia, porque ele não comprava da JBS do Brasil, mas ele comprava da JBS lá em UK, através da Pilgrims. Mas, de alguma forma, nós controlamos a Pilgrims, ele estava indiretamente comprando de nós. E essa discussão passou um jantar inteiro. Ao final, ele falou assim, olha, quando eu vejo você me contando das práticas que a sua empresa está fazendo, como vocês estão apoiando os pequenos produtores, eu acho que você é um anjo, ele falou. Aí eu sento aqui com algumas NGOs, ele falou aqui, algumas ONGs aqui, você é um monstro, ele falou. Eu acho que na próxima vez eu vou fazer aqui uma cariação entre vocês dois, para ao final eu saber quem é que está falando a verdade. Aí ele falou, ou quem é que vai me convencer da sua narrativa. Falei, olha, primeiro, eu aceito o desafio, é um prazer estar aqui, porque se alguém puder ensinar a nós, fazer alguma coisa diferente que nós estamos fazendo, nós vamos assumir, vamos fazer. Porque nós fizemos tudo que a gente sabe e que é possível fazer. Então, assim, eu tenho tranquilidade para vir discutir. Agora, por que você não vai no Brasil visitar o que a gente está fazendo? E ele aceitou o desafio, e a gente visitou a fazenda do Peleco, que foi muito gentil, permitiu a visita da fazenda. E eu voltei esse ano para a Inglaterra. Fui jantar novamente com ele. Ele não fez uma pergunta sobre sustentabilidade. Aí terminou o jantar, eu falei, mas sim, você não falou nada de sustentabilidade? Ele falou, esse assunto é página virada. Isso quer dizer que, se nós conseguirmos mostrar o que nós fizemos, a gente consegue mudar a narrativa. Então, eu acredito que a oportunidade que nós temos no COP30 agora, de mostrar casos reais, e mudar a narrativa. A gente vai conseguir convencer muita gente através das pessoas experimentarem o que o Brasil está fazendo. Ô Peleco, foi você que recebeu os varejistas ingleses.
Mas assim, você tem uma média por hectare de produção melhor que a média nacional. Como que você consegue isso? Medindo muito e melhorando sempre, né? Quais são as técnicas que você usa que são sustentáveis, que ajudam a atingir essa produtividade? Uhum. A gente tem um sistema integrado, né, de regenerativo, de integração de lavoura e pecuária, né? Então, tem alguns desafios para a pecuária, alguns desafios para a agricultura e um desafio maior e que gera mais resultado, que é a integração das duas atividades. Acho que na pecuária a gente tem um desafio que é melhorar a fertilidade do solo e ajustar a taxa de crescimento do capim ao longo do ano à taxa de ocupação do gado, né? O que faz acontecer a degradação nas áreas de pecuária não é a pecuária, né? É o desajuste entre taxa de acúmulo e taxa de lotação, né? Então, assim, falando de pecuária, acho que esse é o principal desafio e olhar para ela como se olha para a agricultura, né? Melhorando a fertilidade do solo, né? Não sendo simplesmente uma coisa extrativista. A pecuária em si, ela já tem uma utilização baixa, né, de defensivos químicos e tal. Ela é integrada com a agricultura, e uma agricultura, acho que a primeira prática é o plantio direto, que você deixa a cobertura de solo, falando de práticas regenerativas, né, para pontuar. O plantio direto, que é extensamente utilizado no Brasil, né, quase 100%, já permite uma cobertura de solo, que já vai ter manutenção da umidade e uma temperatura melhor também, né, menos variação, que vai favorecer os micro-organismos do solo, né. Você ter a integração lavoura-pecuária, você resolve essa questão do desajuste de taxa de acúmulo, e você consegue fazer reciclagem dos nutrientes, você consegue incorporar mais carbono no solo. E hoje o gado é uma coisa super importante no nosso sistema por conta da produção do esterco, que é o nosso composto orgânico, né? Hoje a gente usa metade da dosagem do adubo não orgânico, né, do formulado, e a gente usa 5 toneladas de esterco, e que já virou um composto, que a gente naturalmente, isso já virou um centro de pesquisa, né? Que a gente vai melhorando também a qualidade, mas hoje é importante para nós, por exemplo, a pecuária, para produzir o composto que vai entrar na adubação das áreas de agricultura, né? Diminuindo o custo, diminuindo a dependência de importação, né, de cloreto de potássio, de super simples. A gente usa remineralizadores que são pós de rocha, que são locais também, que você precisa ter para disponibilizar micro-organismos e diminuir também a dependência. A gente faz a sopa de floresta, que é o repovoamento das áreas produtivas com os micro-organismos das florestas. E isso tudo reunido diminui custo e a gente substitui, na medida do máximo possível, o defensivo químico por defensivo biológico. Isso são práticas que a gente faz há bastante tempo, né? A integração lavoura-pecuária começou em 2002, o plantio direto nasceu junto, nós nascemos com o plantio direto, a integração lavoura-pecuária também, as práticas de substituição do químico pelo biológico, 2018, 2019, são coisas que já estão bem estabelecidas. Todas essas práticas que levam a gente para um ecossistema mais equilibrado tendem a ter uma diminuição no custo e um aumento na produtividade. Esse ano a gente aplicou 81% menos defensivo químico em relação, considerando ingrediente ativo por hectare. A gente teve um custo 10% menor e uma produtividade 6% maior. Assim, por isso que eu estou insistindo que a sustentabilidade é parte do resultado, né? Ela deixa tudo melhor também, mais saudável. Ô Tomazoni, o desafio, talvez, do que o Peleco está fazendo na fazenda dele, que não é uma fazenda pequena, ao contrário, a fazenda roncadora, é uma das maiores do Brasil, é da escala. O que a JBS, como que a JBS está fazendo para ajudar outros produtores, pecuaristas, como o Peleco, para ganhar escala e ter iniciativas como essa?
Ralf, antes de responder, eu quero fazer um comentário que o Pelec falou, que em 2003 eu tive lá numa entrevista do New York, e o David Gillis, não sei exatamente, ele estava entrevistando. Antes da minha entrevista, tinha uma entrevista com o Bill Gates. Bill Gates. Eu sei que ele me contou antes essa história. Do Bill Gates. E o Bill Gates estava falando do que tem que fazer para mudar a questão dos consumos. Ele falou, eu vou entrevistar logo na seguida aqui o maior produtor de carne do mundo. O que você acha que eu tenho que falar para ele? Aí o Bill Gates falou assim, olha, o que a gente precisa tomar consciência é que nós precisamos comer menos carne. Porque o boi está poluindo, está acabando com a questão climática. Bom, eu não vou contar como é que foi a entrevista, mas faz um mês atrás, mais ou menos, eu estava falando com o Pelec por telefone, e o Pelec me falou o seguinte, olha, você sabe, para mim ser mais sustentável, eu tenho que botar mais boi na minha fazenda? O fato é que nós estamos medindo errado o sistema. Tem um problema de métrica. Está errado a conta que faz. Por que está errada? Porque ela é incompleta. Ela só considera as emissões, não considera as capturas. Então, ao invés de olhar o sistema integrado, como o Pelec está usando, ele estava explicando, olha, eu estou usando mais esterco, como mais esterco, eu vou usar menos fertilizante. Fertilizante vem lá sei lá, do Canadá, vem da Rússia, tem toda essa emissão que está tendo no processo. Se eu estou usando o dejeto animal, eu estou fertilizando o solo, eu estou melhorando a fertilidade, estou melhorando os micro-organismos do solo, eu estou melhorando a permeabilidade do solo. Então, esse conjunto de coisas não é levado em consideração. Só é levado em consideração a emissão que tem. Quando é assim, ele tem uma fazenda que é carbono positivo. E ele produz 50 mil bois por ano. Então, assim, se a gente olha o sistema integrado, a lavoura, pecuária e floresta, nós temos um sistema que é carbono positivo. Nós vamos levar esse exemplo para o COP30, nós vamos levar lá para o Climate Week em Nova York, nós vamos levar lá no WTO, nós temos que mudar os parâmetros. Nós não podemos ser avaliados pelas métricas da agricultura temperada, nós temos que ser avaliados pelas métricas da agricultura tropical. Então, esse é o grande desafio que o Brasil tem que mostrar. Lá na agricultura temperada, a gramínea tem lá, sei lá, eles consideram 10, 15 centímetros. Na fazenda do Pelec, eu fui lá e eu vi, 2,5 metros de raízes que ficam sequestrando o carbono. Então, assim, quando faz o balanço, é totalmente diferente. E esse é o foco. E o que nós estamos fazendo? Então, mas o desafio é ter escala. Como dar escala ao que o Peleco está fazendo? Então, é isso. Então, nós temos 2 projetos. Um projeto é um projeto que a gente chama Fazenda Nota 10. E que nós temos 500 produtores que fazem parte do Fazenda Nota 10, em que nós apoiamos com tecnologia, apoiamos com tecnologia tanto de processo quanto tecnologia de gestão. E 31% dessas fazendas já são carbono positivo também. Elas sequestram mais do que elas emitem. Então, assim, a gente está apoiando para que se faça isso. São os grandes. Mas os grandes não é o grande desafio. Porque, como o Pelec falou, ser sustentável é mais produtivo, ganha mais dinheiro. Então, todo mundo vai adotar, esse negócio vai andar. O desafio é para o médio e para o pequeno. Para o médio, nós temos o escritório verde, nós temos 20 escritórios verdes, que os escritórios verdes, lá, grande parte estão lá no Pará, que apoia a regularização. O cara que desmatou, está irregular, a gente apoia que ele fique em compliance com a legislação. Já fizemos isso lá com 19 mil propriedades. Já fizemos isso. E tem 900 desses
que nós também apoiamos com tecnologia para que adotem critérios, como o Peleco aqui falou, de sustentáveis. E esses têm hoje um aumento de produtividade de 30%, esses que começaram a adotar a tecnologia exatamente como ele faz. E para o bem pequeno, para o cara que é assentado, nós temos o Fundo JBS pela Amazônia, que nós trabalhamos com 1.800 propriedades, em que a gente dá o dinheiro para ele fazer o primeiro investimento, para ele começar a ter a prática, a rotação do boi lá, para ele fazer o plantio, para ele fazer a integração. Então, assim, como empresa, nós temos feito, apoiado todo o nosso escopo 3 para fazer essa transformação. Peleco, você comentou aí rapidamente sobre a sopa de floresta. O que é a sopa de floresta? Basicamente, a gente tem uma horta de micro-organismos, né? A gente faz análise metagenômica de algumas áreas onde a gente identifica que tem uma população alta de micro-organismos. A gente define como se fosse uma receita, um combinado deles. A gente multiplica eles primeiro numa horta assim, que fica toda cheia de cogumelo, bonito. Depois a gente coloca nos tanques de multiplicação, que são como tanques de fermentação assim, de produção de cerveja, tem até um cheirinho. E essa é a cauda do nosso pulverizador, né? Normalmente o pulverizador leva químico, o nosso leva a vida da floresta de volta para as áreas produtivas. E a combinação de micro-organismos com os micronutrientes dos pós de rocha faz uma revitalização, assim, uma mágica, acelera os processos de crescimento das plantas e deixa o ambiente todo mais saudável. Ela consegue expressar o máximo do potencial, porque os processos químicos acontecem mais rápido, então rapidamente ela vira proteína e não é mais atacada por pragas. Então é o bem e o bom andando juntos, né? Por isso que, reforçando que a sustentabilidade é o melhor caminho, né, em todos os aspectos. A gente aprendeu de uma forma errada, né? A gente, pós-Revolução Verde, a gente tinha um desafio de aumento de produção de alimentos também, né, por conta do crescimento da população, e saiu esse formato que foi baseado em defensivos químicos, fruto das armas químicas, de evolução e desenvolvimento de sementes, que é importante, que precisa ter, e de fertilizante não orgânico, né, químico. Isso desequilibrou o ecossistema de alguma forma. Resolveu, foi ótimo, aumentou os níveis de produtividade, matou a fome e funcionou, mas teve algumas consequências que não são boas, né? Esse desequilíbrio do ecossistema como um todo. A gente entrou num túnel ali, dando volta, produzindo, a gente criou pragas, né? Tanto de solo quanto em cima do solo, né? Os nematóides, né? Praga de doença de solo, sempre existiram. Só que num solo supressivo, que tem todos os micro-organismos equilibrados, ele existe lá no espaço dele. Quando só sobra condição para ele se desenvolver, ele ataca a planta. Então, vira um baita de um problema para o produtor, que precisa de mais defensivo químico para poder conseguir resolver esse problema. Aí você olha em cima do chão, a lagarta, aí você passa um defensivo, aí você seleciona as mais fortes, aí você precisa de outro defensivo. Aí você desenvolve uma semente, né, modificada para ser resistente àquela lagarta. Então, a gente fica totalmente dependente da indústria e buscando desenvolver uma semente que seja capaz de sobreviver àquele ambiente, ecossistema bagunçadíssimo que a gente mesmo criou. O que a gente faz, e é o que eu acredito que é o caminho que a gente precisa percorrer como humanidade, é resgatar um ecossistema que seja capaz de receber qualquer semente. E a sopa de floresta ajuda nisso, então? A sopa de floresta é um elemento essencial, porque quando você tem um solo supressivo é um solo que tem bastante micro-organismos, né, que vem da sopa de floresta. Aí você tem um ambiente equilibrado. Até as soluções para as pragas que aparecem vêm naturalmente, muitas vezes, né? A gente tem situações... A gente aplica os biológicos e a gente vai repovoando aquele ambiente com os inimigos naturais, né? Hoje o nosso MIP, que é o monitoramento de pragas e tal, que tem um monitoramento com os agrônomos na fazenda, que é sempre para monitorar os inimigos
né? As pragas, hoje os inimigos naturais, hoje a gente identifica os amigos naturais, né? Tem tipo de percevejo que é bom, tem tal fungo que é bom, né? Que ataca os ruins. Então, a gente tem que estar do lado da natureza, né? A gente é uma espécie que habita o planeta, né? A gente foi para um lugar bem coerente existencialmente, como se existisse a possibilidade da gente... Bom, moramos na cidade, então estamos desconectados do planeta. Não, né? A gente habita esse planeta, a gente precisa resgatar essa consciência para ter uma existência mais harmônica e arrumar essa questão climática que não está no caminho certo, né? Obrigado. Tomazoni, deixa eu falar um pouquinho mais da sua parte institucional na COP30. Você está à frente, eu vou até ler aqui para não falar errado, do Grupo de Trabalho de Sistemas Alimentares do SBCOP, que reúne a iniciativa privada com sugestões aí para a agenda climática. Que medidas esse grupo está sugerindo? Inclusive, o Peleco é parte do grupo, é coché lá no grupo. Eu não vou falar do grupo, porque eu vi que o Musa está aí, vai falar depois, e o Musa é o share de várias forças-tarefas aí. Mas o que a gente está fazendo, o que a gente montou foi um time com CEOs de grandes empresas do mundo inteiro, tá? Para citar aí algumas, PepsiCo, Cargill, a Bunge, a PepsiCo, a Nestlé, e outras mais que estão presentes, seja da China, seja do mundo inteiro, porque esse não é uma coisa do Brasil. Nós vamos apresentar uma solução na COP, que é uma solução que a gente quer levar para lá, para que seja discutido e seja incorporado nas decisões da COP. E aí reunimos também a academia, reunimos também consultoria para trazer conhecimento, para que a gente pudesse identificar todos os bottlenecks, né, todos os gargalos do sistema de alimentação. Porque o sistema de alimentação funcionar bem, ele é fundamental. Ele é fundamental para as pessoas, porque tem a ver com a saúde, tem a ver com a nutrição. Ele é fundamental para o meio ambiente, porque a agricultura, os sistemas podem capturar 30% do total gerado de carbono em todo o mundo. Então, assim, é importante. E é importante economicamente, porque a gente vai precisar produzir mais, com mais produtividade, mas também produzindo mais, a gente vai baratear o custo. E vamos combater com isso a fome, porque hoje nós temos 2,4 bilhões de pessoas no mundo que sofrem de insegurança alimentar moderada ou severa. Então, o sistema funcionar bem é importante. E o que nós estamos levando para lá? Primeira recomendação, nós temos que arrumar uma métrica e as recomendações de como medir. Eu falo assim, tem a parte que o Peleco aqui fez um discurso extraordinário sobre a questão biológica que tem que desenvolve todos os micro-organismos. Assim, mas então tem os princípios, tem as práticas e qual é o resultado esperado. A gente tem que ter consciência, a gente tem que ter uma consistência, e nós todos temos que acreditar, uma convicção de que esse é o jeito certo de fazer. Hoje tem mais de 150 maneiras de fazer isso. E aí, não tem claramente qual é o resultado final. Não tendo claramente qual é o resultado final, o resultado pode ser muito diferente. Aí o jeito de medir, que tem vários jeitos de medir. Ou o cliente pede que mede um jeito, ou o certificador pede que mede com um jeito. Falta um padrão, então. Não tem padrão. Então, tem que padronizar. Por isso que a gente tem no Brasil, que os caras dizem que o pecuária emite, e nós estamos falando que o sistema, inclusive com a pecuária, que o boi faz parte da pecuária, ele captura carbono. Então, um sistema único, porque o sistema único vai dar credibilidade para um passo mais importante, para que vá dinheiro para a agricultura, porque hoje o dinheiro que vai para a agricultura é muito pouco, só menos de 4% hoje dos investimentos que são feitos para a mudança climática vão para a agricultura. Então, assim, não vai por quê? Porque não tem credibilidade no número que vem de lá. Então, ter essa questão, essa é uma recomendação, e aí a gente discorre sobre tudo isso. O segundo, nós temos que fazer essas práticas que o Peleco falou aqui, ser acessível aos pequenos produtores.
Nós temos que fazer aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, nós temos que incorporar a tecnologia. Para incorporar a tecnologia, nós temos que ter assistência técnica e nós temos que ter financiamento. E para que a gente possa ter financiamento, a gente tem que ter primeiro aquela questão lá, de ter uma métrica para que seja sustentável, que a produtividade, que mostra que é rentável. Porque não adianta que esse negócio, vou fazer só porque é sustentável. Não vem dinheiro, tem que mostrar que é produtivo, tem retorno sobre capital, e a gente tem provas que isso é possível. Então, vamos criar condição para que venha o financiamento e para que possa ser remunerado pelos serviços do meio ambiente. Então, são as três recomendações que nós temos: padronização de indicadores, claros resultados, aumenta a produtividade, inclusão, porque na hora que esse pequeno produtor você vai fazer a inclusão, e o terceiro, financiamento. E como é que a gente vai fazer isso? Trazendo casos práticos do mundo inteiro. Um dos casos é do Peleco, mas vai ter caso da Índia, vai ter caso dos Estados Unidos e assim por diante. Gente, infelizmente está quase no final. Queria fazer uma pergunta final para os dois. Perguntas diferentes. Vou começar pelo Peleco. Peleco, me diz o seguinte: se você tivesse que escolher uma prática da Fazenda Roncador para transformar o futuro da agricultura global, qual seria? A integração lavoura-pecuária. Sem dúvida, quando você tem... É o que mais chega perto do que é a natureza, né? Hoje, para nós, a natureza é o guia e a referência é a floresta, né? A gente entra ali para ver as coisas. Então, você tem... o mundo distribuído entre, né, plantas e animais, né? Então, assim, todo o efeito que tem da integração lavoura-pecuária, eu acho que seria a prática mais importante. Um ponto, complementando o que o Tomazoni estava falando, é que a gente mede o carbono no solo todo ano, né? Há muitos anos a gente mede. Eu devo ser um dos caras que mais entrou em trincheira no mundo, porque realmente a gente entra para ver o que está acontecendo dentro do solo, para ver para onde o carbono está indo, e tem muitos limites acadêmicos que já foram ultrapassados assim nas nossas medições. Claro que a gente está com pesquisadores junto e tal. Um exemplo de parâmetros que não fazem sentido, que são métricas, por exemplo, da FAO para medição de carbono, é que se considera que você só pode medir 30 centímetros de profundidade do solo, né? Porque 90% do carbono do solo estaria até 30 centímetros. A gente tem medido, e aí com a academia também, 2 metros, né, de profundidade, que é a realidade do Brasil. Uma coisa são os solos rasos, dos climas temperados, o nosso solo é profundo. Em 2 metros, 50% do carbono a gente não está medindo nos nossos balanços de carbono também, porque a gente tem 2 metros de carbono em vez de 30 centímetros. Então, a conta é de 53% que está abaixo dessa área, só para pontuar assim, que realmente a gente precisava parametrizar, tropicalizar as métricas, né, e poder colocar um lado a lado da forma de produção e da pegada de carbono de cada produto, né, para ter um lado a lado do que é a carne do Brasil, o que é a soja do Brasil, em relação aos outros, só para a gente poder melhorar a atuação como humanidade, né? E Tomazoni, você, que legado você gostaria que o Brasil deixasse da COP30? Eu comentei, eu acho que é a oportunidade de mudar a narrativa. Eu espero que, após o COP, a percepção de que como é que o Brasil produz tenha mudado, que comece a mudar, pelo menos, que a gente comece a comandar a narrativa, acho que não é só o COP, mas é importante. E assim, um segundo ponto que para mim é muito importante e muito caro, é que se veja a questão do pequeno produtor e que o financiamento para o pequeno produtor... O Peleco não precisa de financiamento. O pequeno produtor, ele toma risco na hora que ele vai fazer esse processo de transição. Se a gente não apoiar ele com um sistema de financiamento e que tenha um payback mais longo, ele não vai conseguir ter o fluxo de caixa no curto prazo para fazer frente ao financiamento. Além disso, se a gente não criar um sistema de proteção, o risco dele ver uma seca, por exemplo, ele perder tudo, ele não vai fazer. Então, assim,
eu espero que a gente, no nosso grupo, tenha capacidade de mostrar quanto importante é o pequeno produtor. Na transformação, ele produz 30% do combustível, dos alimentos hoje, e 68% dos pobres trabalham na agricultura. Então, assim, tem que priorizar o pequeno. Eu acho que esse deveria ser o legado da nossa COP. Legal, gente. Obrigado pela conversa, foi ótimo.